Bom dia, nono ano. Hoje iniciamos mais um assunto da nossa gramática, da língua portuguesa, e um assunto que encerramos o nosso planejamento, né, de assuntos do quarto bimestre. Encerramos com regência nominal e regência verbal. Não desmerecendo os outros assuntos, mas um assunto muito importante e que a gente leva para a vida, né? Então, não poderia deixar de encerrar esse bimestre sem a regência nominal e regência verbal, mesmo que rapidamente a gente veja esse assunto e entenda o que é a regência, né? O que eu quero hoje é principalmente isso, né? Que vocês entendam o que é a regência. Então, vamos iniciar com uma regra geral, né? O que é a regência, o que é que compõe a regência, certo? E para isso vocês abrem o livro de vocês para acompanhar daquela mesma forma. Módulo 4, página 19, vamos iniciar com regência nominal, certo? É um assunto que está junto, estão inclusos, né? Regência nominal e verbal, mas tem características diferentes, certo? Em relação à regência está relacionada, nominal está relacionada ao quê? Ao substantivo, adjetivo ou advérbio. E como o próprio nome diz, a regência verbal está relacionada ao quê? Ao verbo, certo? Mas todos nós vamos englobar o quê? Os termos regentes e os termos regidos, já adiantando, né? Quais são os elementos essenciais aí para a gente entender. Então, abra o seu livro, página 19, módulo 4, e acompanhe aí. De início, quero trazer logo uma regra geral, né? O que é a regência? E aí, para a gente entender, tanto na regência nominal quanto na regência verbal, que vai estar na oração lá, certo? Vamos ter termos. E aí, o termo que a gente tem que ter, que tem que entender e ter, são o quê? Os termos regentes. É aquele termo que pede o complemento, e o termo regido, que é aquele que completa o sentido. Lá na minha regência nominal, o termo regente vai ser o quê? Um substantivo, um adjetivo ou advérbio. É aquele termo que vai pedir um complemento, ou seja, aquele substantivo, aquele adjetivo ou advérbio, ele tipo, não vai ter um sentido completo. Ele vai precisar de um termo regido para completar o sentido. Por isso que a gente se refere ao quê? Termo regente e termo regido, ou seja, o termo regente ele pede o complemento e lá na regência nominal esse termo regente vai ser o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio, certo? Ele vai pedir um complemento, ele não tem um sentido completo, a gente vai ver mais na frente isso. E aí vai ter o termo regido, é justamente vai completar o sentido desse substantivo, adjetivo ou advérbio. Já na minha regência verbal, que está relacionada ao verbo pelo próprio nome, também vamos ter o termo regente, que seria o quê? O verbo, certo? Sempre vai ser o verbo, ele vai pedir um complemento. E o termo regido vai completar, né? Vai ser o complemento, vai completar o sentido daquele verbo. E a gente também já vai recapitular transitividade verbal. Vocês, logicamente, tiveram no 7º ano, talvez relembrou no 8º ano, e é que a gente vai relembrar bem rapidinho, certo? A gente tem que entender na regência verbal a transitividade verbal, ou seja, aquele verbo que precisa de um complemento para ter sentido completo, ou aquele verbo que não precisa de complemento, já tem um sentido completo, certo? Mas aí a gente já vai entender que o verbo é o termo regente, que pede o complemento, que precisa de algum complemento para que ele tenha sentido, e aquele complemento que chamamos de objeto direto ou objeto indireto, já adiantando, é o termo regido, certo? Vamos por partes, mas eu quero já que vocês foquem nisso. A regência verbal, lá na minha oração, vai ter o termo regente e o termo regido, tanto na verbal, desculpem, quanto no nominal. No verbal vai ser o verbo. No nominal, o termo regente vai ser o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Certo? Ok? Então, gravem bem isso. Se quiser dar uma pausa, anote essa questão de termo regente e termo regido. Certo? Vamos lá. Página 19. Nós temos aí o conceito, né? Regência nominal. Alguns nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios
como eu falei, estão lembrados, exigem a presença de outro termo para completar o seu sentido. Aí aquela relação que eu falei, lembra? Substantivo, adjetivo ou advérbio é o termo regente, certo? E exige a presença de outro termo para completar o seu sentido. Esse termo vai ser o quê? O termo regido, certo? Até agora bem simples, né? A relação entre os nomes e os seus complementos é chamada regência nominal, é o que estamos estudando, certo? É ela que determina a presença ou a ausência de uma preposição e qual preposição deve ser empregada, de acordo com o sentido que se quer expressar. E aí vamos para aquela parte que eu falei a vocês. O nome que existe a presença de um complemento é chamado de termo regente. Já o seu complemento recebe o nome de termo regido. Aqui a gente tem o exemplo, página 19. Eu tinha certeza da vitória. Como estamos em regência nominal, né? Eu tinha certeza. Certeza é o meu termo regente, certo? Ele pede um complemento. Quando eu falo eu tinha certeza, certeza de quê? Então não tem um sentido completo, então ele precisa de um complemento. Então certeza aí é o termo regente e da vitória é o meu complemento, aquilo que eu estava precisando para completar o sentido. E aí da vitória é o meu termo regido. Logo, certeza da vitória, eu tenho aí minha regência nominal, certo? Está claro até agora? O termo regente é aquele substantivo, adjetivo ou advérbio. E o termo regido é o complemento. A gente viu aqui a relação, né? Eu tinha certeza. Quando eu digo eu tinha certeza, vocês me perguntam, certeza de quê, professora? Da vitória, que é o meu complemento. Eu completei ali meu sentido. Ainda na página 19, desculpem, a gente tem uma atividade aqui, certo? Então você já pode também ir respondendo. Caso não, deixa para o final, que no final lá eu estou avisando quais são as páginas que vocês irão responder, certo? Aqui eu tenho, nesse trechozinho da página 19, alguns elementos, algumas palavras em negrito, certo? Substantivo, adjetivo. E aí eu coloquei os períodos, né? Um artista ocupado com a sua obra favorita. Tenho como se fosse um culpado de um crime e tenho somente a energia do meu propósito me sustentava. Aqui no primeiro e na segunda oração eu tenho ocupado e culpado, tá aqui destacado, certo? Um artista ocupado. Quando eu falo um artista ocupado, a gente fica assim, ocupado de quê? Com o quê? Então é justamente o meu termo o quê? Ocupado é meu termo regente, certo? Ele não tem um sentido completo. Então ele precisa de outro termo, que é o meu termo regido. Um artista ocupado com a sua obra favorita, com a sua obra. Então, ocupado é o meu termo regente e com a sua obra é meu termo regido, aquele que completou o sentido. Da mesma forma, é como se fosse um culpado. E aí, se vocês não tivessem o contexto, você seria culpado de quê? Né? Quando a gente fala assim, como se fosse um culpado, você é culpado. Veja que o culpado aí precisa de um complemento, que é o meu termo regente. E de um crime é meu termo regido, é aquele complemento. Então, aí eu tenho a regência nominal, porque ocupado e culpado são adjetivos. Lembra que eu falei? Na regência nominal, o substantivo, adjetivo ou advérbio, eles são que os termos regentes, que precisam de um complemento para completar ali o seu sentido. E o seu complemento eu chamo de termo regido, aqui como aconteceu em ocupado e em culpado, certo? Ocupado e culpado são os adjetivos, termos regentes, que precisou de um complemento, sua obra, e de um crime, são os termos regidos. Ainda no exemplo aqui do trechozinho da atividade, somente a energia do meu propósito me sustentava. Se eu chegar assim, somente a energia. E o contexto? E o que está dizendo? A energia de quê? A energia do meu propósito. Aqui a energia é um substantivo, um termo regente, certo? Veja que está incluso também aí substantivo. E do meu propósito, que está completando o sentido de energia, é o meu termo regido. Então, aí nos 3 exemplos da atividade eu tive substantivos e adjetivos, termos regentes, e também tive o meu
complemento, que são os termos regidos, que completou o sentido desse substantivo e desse adjetivo. Ok, pessoal? Então, até aqui nós tivemos o quê? Regência nominal, que está relacionada ao substantivo, adjetivo ou advérbio, certo? Eu gosto de sempre estar repetindo, porque a repetição nos faz gravar em mente. E na página 32, acompanhando aí, deixa eu abrir minha página também para nós estarmos acompanhando, certo? Página 32, a partir da página 32 a gente tem a atividade, mas o exemplo mesmo é na página 33. Lembra que eu falei a respeito da regência verbal? A gente já não está mais tratando ali de substantivo, adjetivo, advérbio. A gente trata diretamente ao quê? Ao verbo, certo? A regência verbal, meu termo regente e meu termo regido, vai estar relacionado ao meu verbo. E aí eu vou ter que ver o sentido do meu verbo. Vamos lá. Alguns verbos exigem a presença de outro termo, como eu falei, para completar o seu sentido. A relação entre os verbos e os seus complementos recebe o nome de regência verbal, certo? Então, porque tem relação ao verbo. É ela que determina a presença ou a ausência de uma preposição e qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que se quer expressar, certo? E aí, alguns verbos, como encontrar, admitem mais de uma regência. A gente tem aqui no livro, página 33. Nesses casos, ao ter seu sentido alterado, sua regência também muda. E está relacionada ao quê? Ao verbo encontrar, certo? Passando a exigir outra preposição. Portanto, a regência de um verbo pode mudar conforme o sentido que ele expressa. Então, a partir de agora, a gente tem que ter muito cuidado ao sentido do verbo. Por quê? Em alguns momentos, o verbo pode ser transitivo. Em algumas orações, pode ser transitivo direto. Ou seja, um verbo transitivo, ele precisa de um complemento direto, sem preposição. Ou então ele pode ser transitivo indireto, depende do sentido do meu verbo, ou seja, é aquele verbo que precisa de um complemento com uma preposição, ou ele pode ser intransitivo, né? Que é aquele verbo que não precisa de complemento, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado agora, estar muito atento ao sentido do verbo. Mas só recapitulando a questão de regência verbal, é que a regência verbal vai estar diretamente ligada não mais ao substantivo, adjetivo, advérbio, mas sim ao meu verbo, certo? Vamos lá. Ainda na página 33, alguns verbos como encontrar, a gente já leu essa parte, né? Admite mais de uma regência, como eu havia falado. Há casos em que um verbo pode aceitar preposições, diferente das prescritas pelas regras, sem sofrer alteração de sentido. Aí tem um exemplo de Malu namora Pedro, Malu namora com Pedro. A norma padrão, que geralmente a gente não usa, recomenda o primeiro uso, né? Malu namora Pedro. Mesmo que o segundo seja mais utilizado, a gente sempre utiliza isso, né? Malu namora com Pedro, fulano namora com cicrano. Mas em contextos formais, as regras de regência são exigidas o quê? E, portanto, recomenda-se o uso delas. Malu namora Pedro, que seria o correto. Por isso é importante entender e conhecer os casos de regência da norma padrão. É a questão do que eu estou falando sempre, do sentido, viu, gente? A gente sempre tem que estar ligado ao sentido do verbo. E esse sentido, a gente vai estar atento ao quê? A transitividade verbal, que é um assunto que vocês já viram, não sei se estão lembrados, mas eu vou recapitular aqui rapidinho com vocês. A noção de regência verbal está diretamente relacionada à transitividade do verbo. Seria o quê? O sentido do verbo. Se o verbo precisa ou não de complemento. Então, recapitulando. Os verbos intransitivos, então a gente já olha aí pelo prefixo aí in. In, na nossa língua portuguesa, tem um sentido de não, certo? Então, não necessita de um complemento. Então, quando a gente não tem um verbo que não tem complemento, que não precisa, já tem um sentido completo e não precisa de um complemento, eu tenho que um verbo intransitivo, certo? Aqui na outra página nós vamos ter esses exemplos, depois a gente chega lá. Também vamos ter os verbos transitivos diretos. Quando a gente tem os verbos transitivos, já é ao contrário dos intransitivos, né? A gente precisa de um complemento.
E aí vai ser o quê? Transitivo direto ou indireto. Os verbos transitivos diretos são complementados por objeto direto e não exige a preposição. Vamos dar um exemplozinho aqui para ficar bem claro, certo? Agradecer o presente. Deixa eu ver. Hillary agradeceu o presente. O verbo agradeceu aí é um verbo transitivo, precisou de um complemento, porque Hillary agradeceu. Agradeceu algo, agradeceu o quê, né? Então, Hillary agradeceu, é um verbo transitivo, precisa de um complemento e é um verbo transitivo direto, porque não teve uma preposição, certo? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um complemento sem preposição. E esse complemento eu chamo de objeto direto, certo? Então, agradeceu aqui é o meu verbo transitivo direto e o presente é o meu objeto direto. Já no verbo transitivo indireto, é o que eu tenho um complemento, mas esse indireto aí é quando eu preciso de uma preposição. O verbo exige uma preposição. E aí o meu complemento eu chamo de objeto indireto. Lembrando que esse é um assunto de transitividade verbal, viu, gente? Mas para a gente entender regência verbal, eu preciso entender e recapitular transitividade. Vamos lá, recapitulando, eu tive que dar uma parada, desculpem, gente. E vamos voltar ao foco, né? Como eu havia falado, os transitivos indiretos, o verbo precisa de um complemento, a transitividade dele precisa de um complemento, e quando é indireto, ele precisa o quê? Exige uma preposição no seu complemento. E aí eu tinha dado o exemplo no primeiro, né? Hillary agradeceu o presente. No verbo transitivo indireto, Hillary agradeceu ao amigo. Veja que aqui eu tenho o mesmo verbo e eu sempre falo isso, cuidado no sentido. Aqui já é outro sentido. Hillary agradeceu a alguém, certo? Então, esse verbo aqui, agradecer, é um verbo transitivo, precisa de um complemento, mas ele é indireto, porque ele pede, ele precisa, exige de uma preposição. Então, aqui eu tive ao amigo, eu tive a preposição a com o artigo o, certo? Então, o ao amigo aqui é o meu complemento, meu objeto indireto é objeto indireto, porque o verbo é transitivo indireto. Quando o verbo é transitivo indireto, meu complemento é objeto indireto, certo? E aí, é transitivo indireto porque ele precisa de uma preposição, certo? Ele pede a preposição. Ele agradeceu a alguém, objeto aí que exige a preposição a, certo? Então, sempre fiquem atentos a essa questão do sentido do verbo. E ainda eu posso ter os verbos transitivos, diretos e indiretos, ou seja, precisa do complemento, e aí eu vou ter dois complementos, certo? O objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto sem a preposição, sempre, e o meu outro complemento, o objeto indireto, com a preposição. Entendido? E aí, recapitulando a questão de transitividade verbal, né? Que transitivo precisa de complemento, intransitivo não precisa. Nós temos aqui as orações, que eu já dei um exemplo, certo? A questão de Hillary agradeceu o presente, agradeceu o verbo transitivo direto. O presente é o meu complemento, o objeto direto. Agradeceu ao amigo. Agradeceu é meu verbo transitivo indireto, porque exige o que? Uma preposição. Aqui eu tenho minha preposição a mais o artigo o, certo? Ao amigo. E também eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Agradeceu ao amigo o presente. Eu tenho, pelo meu sentido, verbo transitivo agradeceu algo, o presente é objeto direto, e ao amigo, objeto indireto. Veja aí que eu tenho minha preposição mais o artigo, certo? Trouxe mais um exemplo, assistir, é transitivo direto quando expressa assistência, ajuda. O enfermeiro assistiu o paciente durante o dia. Aqui assistiu, certo? É transitivo direto, porque não precisou de preposição. O enfermeiro assistiu ao o paciente, que é meu complemento e meu objeto direto, certo? Eu cortei aqui outro exemplo, mas vocês acompanham aí no livro na página 34. Eu tenho o mesmo verbo, mas transitivo indireto. Aí a gente observa o quê? O sentido. Esse primeiro verbo aí, o enfermeiro assistiu, é de quê? Com a ideia de quê?
Com o sentido de quê? De estar dando assistência, de estar o tempo todo ali olhando o paciente, certo? E aqui, quando o verbo é transitivo indireto, o enfermeiro assistiu ao jogo, de ter o quê? De ter assistido à televisão, ter assistido àquele evento, certo? Então, o enfermeiro assistiu a algo. Então, aqui pede uma preposição e ficou a junção da preposição com o artigo, certo? Então, ao jogo é meu objeto indireto, porque o meu verbo é transitivo indireto, pediu uma preposição, certo? Depois vocês dão uma olhadinha nos exemplos posteriores, chegar, esquecer, lembrar, certo? Vocês sempre observam essa questão do verbo, do sentido do verbo. Transitivo é um verbo que precisa de complemento. Transitivo direto, que o seu complemento que ele não necessita de uma preposição. E transitivo indireto, ele necessita de uma preposição. Só um momento antes de chegar no recapitulando. A gente viu a todo momento a questão da transitividade do verbo, dos seus complementos. E aí, trazendo para a regência verbal, né? Lembra que eu falei que a regência verbal vai estar ligada diretamente ao verbo. E aí, sempre o meu verbo, aqui agradeceu, nos 3 exemplos, vão ser os termos regentes. Como lá na regência nominal, certo? Lá na regência nominal vai ser o quê? O substantivo, o adjetivo, o advérbio. Na minha regência verbal, o verbo sempre vai ser o termo regente, certo? Porque ele vai pedir o quê? Um complemento. E o objeto direto ou objeto indireto, certo? Vai ser o meu complemento, vai ser termo regido. Então, vamos usar essas expressões, certo? Agradeceu, termo regente. O meu complemento, que é o objeto direto, o presente, vai ser o termo regido. Então, anotem aí, agradeceu o presente, agradeceu o termo regente, o presente, termo regido, certo? Agradeceu, termo regente, ao amigo, meu objeto indireto, meu complemento, vai ser o termo regido, certo? Basicamente, regência verbal e nominal é bem mais fácil do que a gente se aprofundar ali na transitividade verbal. Mas para a gente entender a questão da regência verbal, a gente tem que entender a transitividade verbal. Por isso que eu recapitulei um pouquinho, certo? Então, mas aí sempre vai ser verbo, termo regente, seu complemento, termo regido, certo? E recapitulando, que eu quero que é o que fique na mente de vocês. O que é a regência verbal? É a relação do verbo, termo regente, como a gente viu agora há pouco, e os seus complementos, certo? E o termo regido. Verbo e os seus complementos, objeto direto, objeto indireto, é o termo regido, certo? Então, tenha em mente isso. E em questão da regência nominal, é a relação entre os nomes, como o próprio nome está dizendo aí, e os seus complementos. Esses nomes são o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio. E os seus complementos. E aí, aqui como está aqui, é qualquer nome? Não, substantivo, adjetivo ou advérbio, que vai ser o quê? Termo regente. E exige a presença de outro termo para completar o sentido. Vai ser o quê? O termo regido. Bem, pessoal, é isso. Basicamente é simples, certo? Termo regente, termo regido. O termo regente precisa de um complemento. Se for na regência nominal, o termo regente vai ser substantivo, adjetivo ou advérbio. O seu complemento vai ser termo regido. Se for na regência verbal, o verbo vai ser o termo regente que pede um complemento e o complemento ali para trazer o sentido vai ser o termo regido. Basicamente é isso, certo? E aí, para a gente exercitar isso, estou deixando aqui para vocês, a atividade é bem menor. Provavelmente não vai dar tempo de terminar também, mesmo sendo pequena, porque já tivemos nossa correção, já tivemos esse vídeo explicativo, mas não deixem de fazer, certo? Porque aí vai ajudar a vocês a fixar o assunto. Módulo 4, página 19 a 21, vocês vão exercitar regência nominal. E módulo 4, página 32 e 35, vocês vão exercitar a regência verbal, certo? Então, não deixe de exercitar.